Operação Prato, caso secreto de contato alienígena no Brasil, que o governo não quer que você saiba. Vocês lembram dessa operação? Não? Você que tá chegando agora, não viu, não conhece, vou te atualizar, tá bom? Sem enrolação. Vamos direto ao assunto, porque eu vou te contar agora coisa séria. Pouca gente faz ideia, mas o Brasil já foi palco de uma das maiores, mais bizarras e mais bem documentadas operações militares de investigação de objetos voadores não identificados. No mundo inteiro. Sim, o mundo inteiro, isso aqui não foi exagero. E o nome dessa operação, você provavelmente já ouviu por aí, tá? Mas talvez nunca tenha entendido o tamanho do buraco. Operação Prato. A história começa, gente, no ano de 1977. Mais precisamente, entre agosto e dezembro. Numa pequena cidade chamada Colares, no estado do Pará, região norte do Brasil. Um lugar isolado, de difícil acesso, com comunidades ribeirinhas, pescadores, gente simples, acostumada a viver da terra e do rio. E de repente, tudo mudou. Moradores começaram a relatar luzes estranhas no céu. Mas não eram simples pontinhos luminosos, não, tá? Não eram estrelas, nem meteoros. Eram objetos gigantes que faziam movimentos impossíveis. Mudavam de direção em ângulos retos. Aceleravam de 0 a 1000 em frações de segundo. As luzes, segundo os relatos, eram de cores variadas, tá? Vermelha, azuis, verdes. E o mais assustador, elas atacavam. Sim, atacavam as pessoas. Era como se essas luzes fossem controladas, inteligentes. Elas desciam do céu, perseguiam moradores, entravam pelas janelas, atravessavam paredes e atingiam as pessoas com um tipo de raio. Uma energia concentrada que deixava marcas físicas, queimaduras, perfurações. Os locais apelidaram o fenômeno de chupa-chupa, porque algumas vítimas relatavam perda de sangue, como se tivessem sido sugadas. Agora para e pensa. Não é 1, 2 ou 3 casos isolados não, tá? Foram dezenas, centenas de relatos, todos em pouco tempo. E o pânico foi tão grande que os moradores começaram a abandonar suas casas, dormir nas igrejas, acender fogueiras à noite para tentar espantar as luzes. Gente simples, humilde, que nunca tinha ouvido falar em UFOs. Foi aí que o governo brasileiro decidiu agir. A Força Aérea Brasileira, com o comando da primeira zona área de Belém, designou uma equipe especial para investigar o caso. O nome escolhido para a missão? Operação Prato. E sabe quem ficou responsável? O coronel Wirange Holanda, um militar de alta patente, com um histórico exemplar, respeitado e com acesso direto ao comando das Forças Armadas. A equipe dele, gente, foi deslocada para Colares com equipamentos de última geração, tá? E aí começa a parte que pouca gente sabe. Eles usaram câmeras fotográficas de alta precisão, filmadoras, radares portáteis, instrumentos de medição de campo eletromagnético. E durante as operações, eles não só registraram os fenômenos, como tiveram contato visual direto, dezenas de vezes. Foram mais de 500 fotografias, 15 horas de filmagem e mais de 500 páginas de relatórios militares ultra secretos. E sabe o que esses documentos descrevem? Objetos cilindros, objetos esféricos, objetos em forma de disco, comportamentos inteligentes, perseguições, interações com o ambiente. Em várias ocasiões, os próprios militares ficaram em estado de choque ao ver os objetos de perto. E o coronel Holanda, anos depois, numa entrevista histórica, afirmou categoricamente: eles estavam lá, eram reais, e nós não tínhamos a menor ideia de como aquilo funcionava. Agora segura essa. Durante as missões, a equipe montava acampamento nas praias vazias e fazia vigilância noturna. E vários soldados relataram que os objetos apareciam saber exatamente onde eles estavam, como se as naves soubessem antecipadamente as rotas de patrulha. As luzes apareciam, sumiam, faziam manobras a altíssimas velocidades e tem mais, tá? As vítimas continuaram aparecendo. Mulheres, crianças, homens, todos com marcas idênticas. E mais um detalhe bizarro. As áreas atingidas nos corpos das vítimas, segundo médicos da época, apresentavam alterações celulares, como se estivesse sido exposta a algum tipo de radiação desconhecida. E o clima de medo só aumentava. Médicos, enfermeiros, jornalistas e até padres locais começaram a relatar os casos. E o mais sinistro? Mesmo com toda essa movimentação, a mídia nacional quase não falou nada na época. Sabe por quê? Porque o governo militar decretou sigilo absoluto sobre o caso. Agora, vamos falar do pós-Operação Prato, tá? Depois de alguns meses, a missão foi oficialmente encerrada. Mas os relatórios, os vídeos, as fotos foram arquivadas com documentos confidenciais. Durante 20 anos, o governo brasileiro negou que a Operação Prato sequer tivesse existido. Foi só em 1997 que parte dos documentos foi desclassificada. Por quê? Pressão pública. Pesquisadores, ufólogos, jornalistas começaram a descobrir furos na história oficial, tá? E com a morte do coronel Holanda, as suspeitas só aumentaram. Sim, porque poucos meses depois de dar uma entrevista bombástica, revelando os bastidores da Operação Prato, o coronel foi encontrado morto, enforcado, dentro do próprio quarto. A versão oficial? Suicídio. Mas as circunstâncias, até hoje, são consideradas estranhas, tá? E suspeitas. E como se não bastasse, outros militares envolvidos também tiveram destinos parecidos, tá bom? Mortes misteriosas, sumiços. E as perguntas ficam: o que eles viram?
O que eles descobriram? Que tipo de tecnologia foi registrada ali? Agora, vamos entrar na parte ainda mais sinistra, tá? Que poucos canais de ufologia têm coragem de falar. Existe uma teoria de que o que aconteceu em Colares foi, na verdade, um experimento. Um experimento de controle de massa. Ou uma experiência de contato controlado entre humanos e inteligência não humanas. Sabe por quê? Porque o padrão de ataques das luzes, a forma como eles escolhiam as vítimas, como se estivessem fazendo testes com seres humanos, é algo que, segundo pesquisadores, lembra muito o padrão de experimentos clínicos. Tem gente que acredita que o próprio governo, ou pelo menos parte dele, já tinha conhecimento prévio do fenômeno, tá? E que a Operação Prato foi apenas uma cobertura, uma distração, enquanto outras operações aconteciam na região longe do olhar público. Outra teoria forte é que havia envolvimento de agências internacionais. Sim, acredite se quiser, mas existem documentos que mostram que a CIA monitorava de perto os acontecimentos no Pará. Tem até relatos de agentes estrangeiros na área, tá? Disfarçados de pesquisadores. E aí fica aquela pergunta. Por que uma potência como os Estados Unidos estaria tão interessada numa cidadezinha isolada da Amazônia brasileira? Que tipo de tecnologia ou de informação eles estavam buscando ali? Será que Colares foi só o início? Será que desde aquela época já existia algum tipo de comunicação entre governos e essas inteligências? E o mais importante, o que ainda está sendo escondido de nós? Porque até hoje, mais de 80% do material da Operação Prato continua sob sigilo militar. E a gente só conhece a ponta do iceberg. O que tem por baixo é o que assusta. Agora, se você quiser, eu posso fazer um próximo vídeo só destrinchando os documentos liberados, tá? Mostrando foto por foto, trecho por trecho e conectando com outros casos parecidos que aconteceram na mesma época, só não no Brasil, mas também no Chile, Peru e até na Amazônia colombiana, tá? Quer? Então comenta aqui. Quero os arquivos secretos da Operação Prato. Quero os arquivos secretos da Operação Prato. E deixa o link, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama mistério e, claro, se inscreve aí no canal, porque aqui a gente vai fundo, até onde ninguém mais vai, tá? Até a próxima.